Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, nossos quartos anos de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal. E sextou, né? O nosso último dia de gravação de aula aqui para vocês. Hoje nós teremos aula de Ciências Humanas e nós também falaremos sobre o Dia do Brincar no próximo vídeo, certo? Então vamos à aula? Na aula passada nós começamos a falar sobre algumas revoltas que aconteceram no ciclo do ovo, né? Falamos sobre a revolta, a Guerra dos Emboabas, a revolta de Felipe Santos, né? Ou a revolta de Vila Rica, também chamada, a Inconfidência Mineira. E hoje nós vamos falar sobre a Conjuração Baiana. As outras três revoltas, elas aconteceram em Minas Gerais. Já a Conjuração Baiana, como o próprio nome já indica, já diz, né? Aconteceu na Bahia, na nossa Bahia, no nosso estado. E aqui a gente tem algumas revoltas coloniais que já aconteceram, né? Temos aí a Guerra dos Emboabas, a Inconfidência Mineira, a revolta de Felipe dos Santos, né? Ou revolta de Vila Rica, que aconteceram em Minas Gerais. E aqui a Conjuração Baiana, que aconteceu aqui na Bahia. Aconteceram outras revoltas? Aconteceram. Teve a Revolta Bikman, teve a Revolução Pernambucana, a Guerra dos Mascates. Só que essas outras revoltas aí a gente não irá estudar por agora, certo? Nós iremos agora falar sobre a Conjuração Baiana que aconteceu aí na Bahia. Vamos iniciar a aula com uma música aí em ritmo de capoeira, que vai falar um pouquinho aí através da musicalidade da Conjuração Baiana. Antes da Revolução Capitalista, Comunista e o marxismo, negros já proclamavam a revolta dos búzios. Movimento que lutava contra os altos impostos, colonialismo e o monopólio. Artesãos, alfaiates, médicos, soldados, advogados, professores, sapateiros e religiosos, juntos lutaram por uma causa melhor. Vou contar uma história para quem quiser ouvir. Salvador era a colônia, capital do Brasil. Tempo da mineração em que o ouro era potência e o cultivo da cana-de-açúcar em plena decadência. Foi nas bandas da Bahia, ai meu Deus, que eu ouvi falar do primeiro movimento político popular da história do Brasil colonial. A Conjuração Baiana, chamada de Argolinhas, foi a revolta dos búzios, movimento social que juntou negros e brancos, pobres e ricos de valor, para lutarem contra a força do sistema opressor. A crueldade era tamanha, violência e escravidão. Negro não tinha sossego, era como se fosse ladrão. Na verdade era alfaiate, soldado e artesão. É hora, camarada. Vamos nos embora. Vamos nos embora, camarada. Ai, 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 ai. Oquilele, lai, lai, lai. Oquilele, ai, 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 ai. Oquilele, lai, lai, lai. Oquilele, já mandei chamar Lucas Dantas pra jogar. Já mandei chamar Manuel Faustino pra jogar. Já mandei chamar Luiz Gonzaga das Virgens. Já mandei chamar João de Deus pra jogar. Já mandei chamar Luísa Francisca pra jogar. Já mandei chamar Lucrécia Maria pra jogar. Já mandei chamar Domingas Maria do Nascimento. Já mandei chamar Ana Romana e Vicência. Já mandei chamar Capoeira da Bahia. Já mandei chamar dentro do canavial. Já mandei chamar o Bugalho, Nádia e Zacarias. Já mandei chamar vou pra enfrentar a cavalaria. Já mandei chamar capoeira pra jogar. Já mandei chamar
capoeira da Bahia. Já mandei chamar. Os maçônicos, Cavaleiros da Luz, se reuniam na Academia dos Renascidos para discutir os ideais da libertação e os problemas sociais que afetavam a população, tendo como ponto de partida a abolição da escravidão, proclamação da República, diminuição dos impostos, abertura dos portos, fim do preconceito e o aumento salarial. Era só isso que eles queriam: liberdade, igualdade e fraternidade. Já mandei chamar, ô Lucas Anta pra jogar. Já mandei chamar, ô Manaus Fortino pra jogar. Já mandei chamar, Luiz Gonzaga das Virgens. Já mandei chamar, João de Deus pra jogar. Já mandei chamar, ô capoeira da Bahia. Já mandei chamar, ei, olha a minha cavalaria. É isso, gente. Essa música aí, em ritmo de capoeira, faz um resumo aí geral do que foi a Conjuração Baiana, que é o que nós iremos estudar agora, né? A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi um movimento de caráter emancipacionista. E o que é emancipacionista? Alguém sabe o que é isso? Emancipar significa eximir do poder paternal ou de tutela, ou pode significar também tornar-se independente, ou livrar-se do poder paternal ou de tutela. Tornar-se livre, livrar-se. Ah, agora deu para entender, né? Emancipar, então, nesse contexto, significava tornar-se independente, se procurava a independência aí da nossa Bahia. Será que era só isso? Eles queriam só a emancipação da Bahia? Será que isso só foi um movimento emancipacionista, só isso? O movimento aconteceu aí, não é aí, aconteceu na capitania da Bahia em 1789 e tinha como objetivo a independência. Seus líderes queriam a proclamação da República da Bahia. Só que não era só isso, não. Claro que não, teve mais coisa. E dentre essas coisas, temos aí, brasileiros brancos tinham geralmente limites em suas aspirações profissionais, né? Até onde eles podiam ir em relação à sua profissão. Os brasileiros brancos, não os portugueses, tá, gente? Negros e pardos sofriam aí com uma sociedade racista. Até hoje a gente tem vestígio aí, foi desde o período da escravidão, né? Membros da elite reclamavam dos impostos e da falta de liberdade comercial. Tanto que até a indústria, a gente já viu lá desde a época da revolta, lá em Minas Gerais, né? Que eram proibidas indústrias a fim de que as pessoas comprassem, por exemplo, tecidos vindo aí do estrangeiro, né, de fora, porque aí a mercadoria era altíssima e a arrecadação de impostos aí da coroa também seria maior, certo? Membros da elite reclamavam dos impostos, então, e dessa falta de liberdade comercial. Soldados reclamavam dos baixos soldos. A indústria de manufatura era proibida, o que explica o grande número de artesãos na cidade, justamente porque era proibida a indústria, até mesmo a indústria de tecido, né? A gente já vê já com a Alvará, que surgiu lá em Minas Gerais, né? Que dirá outras indústrias. Qual o cenário dessa revolta aí? Condição de vida era bastante precária, a condição de vida das pessoas, do povo. Havia uma elevada carga tributária, né? Impostos altíssimos, e a escassez de alimento também era o que marcava o cenário de onde aconteceu essa revolta. Os mesmos ideais de república, liberdade e igualdade que estavam presentes na Inconfidência Mineira, lá em Minas Gerais, né, onde nós tivemos aí como líder o Tiradentes, agitavam agora a Bahia, esses mesmos princípios de república, liberdade e igualdade. Só que havia uma diferença, que a Inconfidência Mineira contava com líderes que faziam parte da elite. Já no caso da Conjuração Baiana, contava com
pessoas de classe baixa, né, que eram os alfaiates. Enumerando aí, nós temos o que eles pregavam, né, eles queriam a abolição da escravatura, que é algo que marcou a Conjuração Baiana, que não estava presente na Inconfidência Mineira. Na Inconfidência Mineira, eles não lutaram contra o racismo, contra a escravidão, não. Mas já a Conjuração Baiana teve aí um dos itens, né, que eles buscavam, é a abolição da escravatura, a proclamação da República, a diminuição dos impostos, a abertura de portos na Bahia, né, que antes eram só lá no Rio de Janeiro, fim do preconceito e o aumento salarial, é tanto que a gente fala aí do salário dos soldados também, né, dos soldados. Funda-se em Salvador, então, a Academia dos Renascidos. A conspiração para o movimento surgiu das discussões promovidas pela Academia dos Renascidos e contou aí com a participação de quem? Aí é onde vai diferenciar mais ainda a Inconfidência Mineira da Conjuração Baiana. Quem fazia parte ali das discussões sobre esse movimento, que eram os pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos e mulatos, pessoas que, na época, tinham uma baixa renda, certo? Caracterizando assim como um dos primeiros movimentos populares da Bahia, a Conjuração Baiana. Na manhã do dia 12 de agosto de 1798, lia-se em panfletos manuscritos afixados nas ruas de Salvador. Aí nós temos um desses panfletos. Olha. Animai-vos, povo baiense, que na época eles chamavam os baianos de baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Um panfleto contava a participação de 676 pessoas comprometidas com o movimento, mais da metade dessas pessoas eram soldados. Qual foi o resultado dessa revolta? O governador ordenou uma devassa para descobrir os envolvidos, né? Pessoas foram investigar ali para poder tentar descobrir quem é que estava envolvido nessa revolta. Foram presas 39 pessoas, mas só 32 foram acusadas. 6 réus foram condenados à morte por crime de lesa majestade. Os demais tiveram penas de degredo ou prisão. O que são penas de degredo? É a pessoa ser expulsa da sua cidade de origem, né? Então, eram expulsos dali, ou então eram presos. E só 6 pessoas dessas 32 aí acusadas, 39 pessoas presas, que foram condenadas à morte. Em 8 de novembro de 1799, foram enforcados no Largo da Piedade os líderes da conjuração da classe mais popular, que foram Lucas Dantas, Manuel Faustino, João de Deus e Luiz Gonzaga. Todos mulatos, soldados ou alfaiates, seus corpos, assim como aconteceu lá na Inconfidência Mineira e na revolta lá de Felipe dos Santos, seus corpos foram esquartejados e pendurados em várias partes da cidade. E como a Pró vinha dizendo para vocês, eles faziam isso justamente para a comunidade, para a sociedade ali, sentir medo e não se rebelar contra a coroa portuguesa, né? E aí nós temos os líderes da Conjuração Baiana, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Revisando o que a gente aprendeu hoje, nós vamos ver aqui um breve resumo de menos de 4 minutos, certo? Sobre a Conjuração Baiana. Se vocês quiserem anotar no caderninho de vocês para vocês fazerem uma revisão, também é interessante. Caso vocês não tenham compreendido, volte o vídeo e assistam quantas vezes forem necessárias. É interessante que vocês analisem qual o cenário, quem foram os líderes ali da revolta, o motivo da revolta, onde aconteceu essa revolta e o resultado dessa revolta, certo? Sempre levando em consideração o contexto e o cenário da época.
A Conjuração Baiana. Ocorrida em Salvador em 1798, a cidade possuía por volta de 60 mil habitantes, dos quais 40 mil eram afrodescendentes. Muitos deles eram escravos e outros escravos libertos, que trabalhavam como soldados, artesãos, carregadores, pescadores, pedreiros e vendedores ambulantes. Em Salvador, no final do século XVIII, a população e o comércio vinham crescendo e levando a prosperidade para os senhores de terra e grandes comerciantes. Para a maioria da população, porém, a situação era crítica, pois os preços, principalmente da carne e da farinha de mandioca, vinham crescendo mais do que os ganhos. Os impostos abusivos também contribuíram para a alta dos preços dos alimentos. Além disso, a obrigação de importar produtos manufaturados, já que o Brasil era proibido de fabricá-los, encarecia esses produtos. E o racismo contra os afrodescendentes prejudicava a vida em sociedade. Assim, em 1797, importantes intelectuais da Bahia criaram a Sociedade Maçônica Cavaleiros da Luz. Os membros reuniam-se para traduzir e estudar textos de pensadores franceses, como Rousseau e Voltaire. As mensagens de liberdade e igualdade atraíram a população menos favorecida de Salvador, como alfaiates, pequenos comerciantes, soldados, artesãos e escravos, estimulando assim a insurreição contra a metrópole. Os conspiradores pretendiam realizar uma reforma social e política profunda na Bahia, que incluía desde as reivindicações dos grupos menos favorecidos da sociedade, como o aumento da remuneração dos soldados, até reformas mais gerais, como a liberdade de comércio com outros países. Eles também planejavam abolir a escravidão e implantar uma república democrática na Bahia, nos moldes da Revolução Francesa. No dia 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu com diversos cartazes, conhecidos como pasquins, afixados em alguns lugares públicos. Os pasquins atacavam violentamente a administração portuguesa e pediam ao povo para fazer a revolução e implantar a República da Bahia. A reação do governo foi mais rápida e violenta, conseguindo dispersar o movimento ainda no seu início. O soldado Luiz Gonzaga, um dos líderes do movimento, foi preso acusado de ter elaborado os cartazes. A prisão do líder levou outros conjurados a preparar um motim, marcado para o dia 25 do mesmo mês. O governo, porém, agiu mais rápido. Realizando interrogatórios, o governo conseguiu prender a maioria dos seus líderes, e assim o movimento foi desmontado. Os líderes do movimento foram condenados à morte e executados no dia 8 de novembro de 1799. Alguns membros da maçonaria cumpriram penas leves ou foram absolvidos. E aí nós temos um breve resumo aí sobre a Conjuração Baiana. Sentiu alguma dúvida? Reveja todo o vídeo, a aula aí, quantas vezes vocês quiserem, porque vai ficar salvo aqui no canal. Por isso que é importante vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho. A gente pede também para vocês deixarem seus comentários, seu like, tá? Não usem o chat para ficar brincando, conversando de jogos. A gente quer que vocês falem sobre o assunto, o que vocês acharam, o que vocês já sabem sobre isso, o que vocês aprenderam, se vocês têm alguma dúvida, que aí a Pro vai dar uma olhada e na próxima aula a gente pode estar ajudando vocês em relação a isso. Ou então a Pro sempre dá uma passadinha lá e pode responder lá mesmo para vocês, tá bem? A Pro vai ficando por aqui, nossa aula se encerra. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Dia do Brincar. Não percam, tá? Por nada. Um beijinho no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.